Pronto. Então, nessas 10 dicas para a gente passar pela quarentena, uma coisa que a gente precisa ter na cabeça: a crise vai passar. E a gente precisa estar preparado. Porque todo momento de crise, ele vem colocando muitas coisas no lugar. Seja financeiro, seja emocional, seja a nossa mentalidade. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a crise é passageira. Se a gente parar para pensar, quantas crises a gente já passou? Por quantas crises nós já passamos? E aí, nesse momento de crise, a gente vai observar que a gente passa por ele e a gente sempre sai da crise mais forte, mais bem preparado, mais robusto para enfrentar novos desafios. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A crise vai passar e ela sendo passageira, a gente tem que tirar o melhor proveito dela e saber que nas crises a gente se fortalece. Então, toda vez que você estiver achando que vai explodir, que tá ruim, que tá mais, para e pensa, peraí, tem um propósito maior nisso tudo. Olha só, já passei por crise aqui, por crise financeira ali, já perdi emprego, já isso, já aquilo, e não morri. Estou sobrevivendo, estou vivendo e eu vou continuar assim. Então, primeira coisa para a gente passar melhor por essa crise, ter um planejamento e disciplina. Então, assim, o planejamento ele te levará a ter mais disciplina. Então, começa a planejar um pouco melhor os seus dias, começa a planejar as suas atividades, o que você vai fazer, estabeleça horários para todos, não, sabe? Não fica assim, ai, tô em casa, então vou acordar um dia na hora que eu quiser, vou dormir na hora que eu quiser. Não, cria rotina, vai dormir no mesmo horário, acorda no mesmo horário, faz atividade física dentro de casa. Eu comecei a fazer atividade física dentro de casa de ontem para hoje. Estou seguindo um cara, Sérgio Bercolucci, sei lá o nome dele, e aí ele vai fazer 40 dias de lives. E os exercícios dele é de 3 a 5 minutos. Eu tô todo dolorido, porque é pesado. E aí, cara, eu acabo o exercício, aquele exercício de HIIT, pingando de suor, eu espero um pouquinho para tomar meu banho. Então, ou seja, e aí eu encaixei essa atividade física no horário da live dele. Ele está fazendo live 9 da manhã, 4 horas da tarde e 9 horas da noite. Em 3 horários. Então você tem a opção. Ou faz as 3 ou faz uma. São 5 minutinhos. A que dura mais dura 20 minutos. Então, ou seja, começa a criar essa disciplina. Não é porque você está em casa, está perdido, está crise lá fora, está lá fora. Aqui dentro não, aqui dentro tem ordem, aqui dentro tem disciplina, aqui dentro a gente tem horário para fazer todas as coisas. Para quem tem filhos pequenos, para quem tem filho pequeno, que é o nosso caso aqui, eu e minha esposa, a gente está nesse revezamento. Então, eu tenho o meu horário de trabalho, ela tem o horário de trabalho dela, e aí no horário, assim, eu estou tomando conta da Helena, ela está trabalhando. Depois, e aí a gente combina esses horários com os horários que a gente tem de atendimento, dessa coisa e tudo mais, que a gente faz de home office, e estamos conseguindo passar por isso, tá? Então, estabeleça esses horários. E tenha em mente uma coisa, até que citei sobre isso aqui, ó. A lei de Parkinson. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa lei, mas a lei de Parkinson, ela diz o seguinte: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Isso quer dizer o quê? Se você tem uma tarefa que você consegue realizar ela em meia hora, mas se você não determina que você vai acabar com ela em meia hora e daqui meia hora você vai fazer outra coisa, você fica um dia dentro daquela tarefa. Você simplesmente as horas passam e você não completa aquela tarefa. Então, o planejamento e a disciplina é para isso. É para você estabelecer horário, para manter um ritmo, para manter a cabeça em ordem, manter a disciplina. Isso tudo ajuda a nossa mente a trabalhar melhor. Então é isso. A lei de Parkinson ela fala isso. Que se você não estabelecer horário, se você não botar regra nas coisas, simplesmente os dias vão passando, as horas vão passando e você não consegue cumprir uma simples tarefa. Então eu já sei que a minha atividade física ou vai ser 9 horas da manhã ou vai ser 4 horas da tarde. E aí eu destino o tempo para aquilo ali. Eu só tenho meia hora para fazer aquilo ali, pronto, acabou. Acabou. Ah, se o cara ficar 1 hora na live, meia hora eu tô ali com ele. Depois eu desligo e tenho que fazer outra coisa, outra tarefa, tá? É interessante. Lei de Parkinson, depois dá uma pesquisadinha, vale a pena, mas o conceito da lei é essa daí, tá? Segundo, isolar e se reconectar.
a gente está isolado socialmente, a gente não está tendo mais as nossas atividades sociais, de ir para a empresa, de ir para a igreja, de ir para a casa dos familiares, mas a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, diminuindo. E aí, isso aqui eu quero colocar como usar ao nosso favor. Diminua a busca por informações sobre a crise, sobre o vírus. Limite-se a checar isso, sei lá, 2 vezes por dia, uma de manhã, outra à noite, sabe? Se limita a isso. E use o tempo livre em casa e a tecnologia na palma da mão para se conectar com seus familiares, principalmente as pessoas que são mais idosas, que às vezes estão vivendo mais aflita e aí elas não conseguem às vezes fazer uma ligação de vídeo, mas se você liga de vídeo ela consegue te atender. Ela tem, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de fazer algumas coisas, então liga para aqueles amigos, familiares, amigos distantes. Essa semana eu já programei aqui, eu vou ligar para um amigo meu na África do Sul, a gente já está trocando a ideia para a gente fazer a conexão, um amigo que mora em Nova York e outro que mora em Portugal. E aí eu tô aproveitando esse tempo e eu falei assim, pô, vou me conectar com essa galera, vou me conectar com esse povo, vou falar com eles, saber o que está acontecendo lá e trazer informações aqui. Quem sabe numa situação dessa não surge novas oportunidades? Não sei, sabe? Então é pensar dessa forma, sabe? É não se isolar totalmente. Use a tecnologia ao seu favor e desconecta da notícia, gente. A notícia ela vai te botar pânico, ela vai te botar terror, ela vai te botar pavor. Então, se limite a buscar informações 2 vezes por dia, em sites confiáveis, em fontes confiáveis, e o resto, usa o tempo a seu favor. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. Aproveite isso. Pode falar. Essa questão da notícia aí, né? A gente ficou final de semana, a gente não trabalhou, aí a gente acaba vendo muito televisão, né? Em casa, fica vendo aí canal de notícia e tal, aí você fica só naquela expectativa, né? Entra em parafuso. Entra em parafuso, né? Exatamente. Então, para com isso. Se limite. Coloca limite. Coloca disciplina. Faça parte. Lembra que o primeiro é disciplina? Lá, planejamento e disciplina. Coloca no planejamento. Eu só vou checar as notícias, sites, televisão. Eu só vou ver o jornal tal, e eu só vou ver o site tal hora. Pronto, acabou. Eu vou 5 minutos, eu vou ali, dou uma página. Hoje eu só vi um canal de notícia bem rápido e desliguei ou coloquei outra coisa. Gente, é isso. É isso. Aproveita o tempo livre para outras coisas. Assistir pregação na internet, assistir palestra na internet, ler livro. Então, aqui, ó, o terceiro é esse, desenvolva a mente. Sabe aquelas horas vagas que você precisava, que você queria para ler um livro que você comprou e está aí empoeirando na prateleira? Essas horas vagas chegaram agora, você tem elas na sua mão, sabe? Então, vai lá, busca. Talvez é um livro que você precisa ler até para desenvolver como profissional na sua área. E aí você está protelando, procrastinando. Agora é a hora. Então, coloca isso no planejamento. Eu estou tentando concluir a leitura do Antifrágil. Pois é, conseguir. Pois é. Estabeleça isso. Lembra lá que eu coloquei, ó. Mas não tá fácil não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar no computador o dia inteiro, praticamente, né? Vendo e-mail, né? Fazendo as coisas lá do serviço, reunião. E aí tem o Davi, tem que parar para fazer comida, tem a casa. E Guilherme, de vez em quando, Guilherme tá indo pro trabalho, não tá ficando o tempo todo em casa. Então, não tá sobrando muito tempo, não. Tá bem difícil, tá? Mas um desabafo, tá? É isso, Raquel. É a gente entender esse momento e, sabe, tirar o proveito dele. Poxa, eu não tô tendo muito tempo, mas se eu tiver 5 minutos, eu não vou pro WhatsApp, eu não vou checar, eu não vou ligar a televisão, eu vou ler o livrozinho lá que eu... Sabe, se a gente colocar a cabeça... Hoje até que o Davi foi dormir, era 8h10, mais ou menos, eu consegui fazer ele dormir. Aí, que maravilha. Aí agora sobra um tempinho pra gente dar uma respirada, né? Ler um livro, ver uma pregação aí mesmo pela internet. Isso aí, né? Isso aí. E é isso aí. A gente tem que manter essa disciplina até mesmo pela criança, sabe? Porque a gente está nessa disciplina.
a Helena tá acordando tal hora, tira o sonequinha dela da tarde e já foi para cama. Daqui a pouco ela tá dormindo, se já estiver dormindo. Então, assim, tem que manter essa rotina, essa disciplina. Não é só no tempo de quarentena. Para quem tem filho, essa rotina, essa disciplina, ela tem que ser sempre. Ela tem que ser sempre. Então... Mas assim, tem uma coisa que tá assim, me matando. Assim, como eu tô sozinha com ele durante o dia, né? E eu tenho que trabalhar, deixar ele no vídeo na televisão. Isso aí tá acabando comigo, porque assim, eu olho para ele, mas não tem outra, só eu e ele, eu não tenho outra alternativa. E aí eu tenho que acabar colocando vídeo para ele para eu conseguir entrar numa reunião, para eu conseguir falar numa reunião. A gente tá assim, tá acabando comigo, eu tenho que fazer isso. Na semana passada a gente teve que fazer isso também. A gente tinha programado uma série de lives e a gente tinha que fazer as lives juntas. E era um horário que a Helena ia estar na escola, ela não estava na escola, estava dentro de casa. Dava um videozinho para ela assistir lá e naquele tempo. E depois acabava aqui, acabou o vídeo, vão lá e vamos reconectar, vamos fazer e manter isso, tá? Então, gente, quarto ponto. Cuide do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é templo do Espírito, né? Cuide-se para produzir energia e a química certa, sabe? Se a gente fica nessa moleza, ai, o dia tá ruim, ai, tá chovendo lá fora, sabe? O dia é diferente. Se a gente acorda com ânimo, eu gosto de fazer atividade física pela manhã, porque isso libera uma química hormonal, libera serotonina, endorfina, adrenalina, e aí eu tenho mais disposição a agir, mesmo dentro de casa. E assim, depois quando vocês assistirem a live, a aula masterclass sobre perfil comportamental, o meu perfil é influente, eu sou extrovertido. Ficar dentro de casa, confinado, é uma coisa que me estressa, só de pensar. E como que eu estou aliviando todo esse estresse, toda essa pressão? Eu gosto de gente, eu gosto de me conectar, eu gosto de estar na rua. E aí, como que eu estou mantendo a inteligência emocional? Atividade física. É 10 minutinhos que eu tenho? Vou fazer 10 minutinhos. É 40 minutinhos? Vou fazer 40 minutos. Ah, não tem isso tudo, só tem 5 minutos? Eu vou assistir. YouTube tem tutorial para tudo. Se você for lá, vou fazer um treino dentro de casa. Você vai achar tutorial, vai ter um professor de educação física top da galáxia lá, um personal trainer. Aqui a gente está fazendo os exercícios ali na varanda. Isso é importante cuidar. Então, hoje assim, a gente não conseguiu fazer, não. Hoje o Guilherme só foi ali na rua, deu uma corrida rápida, assim, num lugar que não tinha quase ninguém. E voltou rápido para casa e a gente não conseguiu fazer o exercício na varanda, mas segunda e terça ontem a gente fez, na verdade. Hoje então, terça, assim, né? eu não estou conseguindo ir para academia, não estou conseguindo ir para minha aula de dança, não estou conseguindo. 3 coisas básicas. Hidratação, beba bastante água, coma consciente, tenha consciência do que você está comendo. Às vezes a gente fica nervoso, ansioso e a gente come mais do que deve e tal. Então tenha consciência do que você está comendo. Coloca lá também no planejamento as horas da alimentação, se restringe aquilo ali e pratique aí no mínimo 30 minutos de atividade física. Então, ou seja, uma relevância aqui, ó. Busque incentivar pessoas na sua casa para fazer essas atividades, às vezes junto, em conjunto, ou se não está fazendo em conjunto, mas no caso do casal, Flávia também é casada, então assim, e ela é casada com o personal trainer, então ela tá de boa com a vida, não, Flavinha? Vocês estão me ouvindo agora? Não, estamos sim. Não tem Meu desculpa, marido disponibilizou, né? Meu marido gravou e disponibilizou algumas aulas, né? E aí ele criou um grupo no WhatsApp e ele tá mandando para as pessoas fazerem gratuitamente. Aí, que maravilha, tá vendo? Só com exercícios em casa, gravados em casa, nada de coloca o grupo depois lá coloca o link do grupo lá no nosso grupo. Vou colocar. Vou colocar. Tá muito legal. A gente gravou final de semana. Aí, que maravilha. Então é isso, tá vendo? Às vezes a gente fica naquela, ai meu Deus, olha só que maravilha. Quando que eu ia poder ter um personal dentro da minha casa? Isso custa dinheiro, gente. Aí, eu tenho hoje personal disponível. E gratuitamente, né, Beto? Gratuito, olha só que maravilha. Então a gente tem que olhar para essas coisas. Então vamos incentivar as pessoas que estão dentro de casa a se alimentar, a se desenvolver a mente, a manter o foco, a disciplina, sabe? Se vai para dentro de grupos de WhatsApp, não fica passando notícia ruim, não.
tenta trazer as pessoas o seguinte, olha, vamos pensar do lado positivo da crise, vamos pensar na coisa boa, olha só, agora você tem tempo para a esposa, você tem tempo para o marido, aproveita melhor isso, sabe? Às vezes a gente vai para lá e aí começa a copiar aquelas notícias ruins para jogar para outro grupo. Não, vamos cessar. A gente só faz um combinado de só compartilhar as coisas boas, tá bom? Roberto, Sim. deixa eu contar uma coisa. Na semana passada eu comecei a trabalhar em casa, né? O escritório que eu trabalho também adotou o home office. E aí eu passei quarta, quinta e sexta trabalhando em casa. E eu estava assistindo várias lives nesses dias, assim, lives maravilhosas. Eu estou acompanhando muito o Thiago Brunet, que ele tem feito live 2 vezes por dia. E assim, um conteúdo maravilhoso, além de cristão, né? Então, estava me abençoando muito. Aí, quando foi no final de semana, acabei ficando um pouquinho afastada, fiquei mais perto das notícias, assistindo televisão e não assisti as lives muito boas que eu estava assistindo. Resumo, domingo à noite eu estava mais ansiosa do que eu estava na sexta-feira. Porque eu estava assim, mais voltada para o que a gente pode tirar de bom da crise e menos para as notícias. E aí, quando eu tirei o olho daquilo que a gente pode, né, fazer de bom e coloquei o olho nas notícias, eu fiquei mal. Então, assim, achei muito interessante a gente realmente tentar tentar o máximo das notícias, porque hoje a gente já tem todas as informações que a gente precisa, né? Sim. O que a gente precisa agora é cumprir esse período e continuar produzindo. Exatamente. E olhando aqueles números que só crescem, né? De pessoas que pegaram. Quem não pira? Se a gente olhar para todos. Está aumentando exponencialmente. E outra coisa, isso apavora a gente porque está sendo assim, está sendo muito incisivo e num curto período de tempo. Mas a gripe, ela mata mais do que acidente, ela já vem matando ao longo dos anos, já muita gente. Nos Estados Unidos, eles têm uma média aí que morre de 22 a 50 mil pessoas por ano por gripe. Porque o coronavírus, ele entre aspas, um vírus de gripe, né? Então, ou seja, aí você pega, 50 mil pessoas morrem por ano só nos Estados Unidos de gripe. Então, com corona, esse ano vai morrer 60 mil, vai morrer 10 mil a mais. Estou dando um exemplo, entendeu? Mas aí quando a gente olha para lá, tá morrendo gente no Japão, tá morrendo... Aí a gente pira, que a gente acha que o vírus está aqui. Se eu abrir a porta de casa, o vírus vai entrar, sabe? Não, e além da questão da saúde, tem a questão da economia, né? Do país, também do mundo, né? Que isso está deixando as pessoas muito aflitas, né? Exatamente. Não só a nossa própria economia, né? Exatamente. Já nossa economia agora que parecia que aí de repente eu falei de jeito. Verdade. Então vamos lá. Quinto, busque o autoconhecimento. A solitude é um estado de privacidade e não de solidão. A gente precisa aprender. A verdade é que o mundo como ele vive, a gente não tem tempo para ficar sozinho. Porque é tanta atividade, é tanta coisa que a gente tem que dar conta que a gente não tem tempo para ficar sozinho. E quando a gente fica sozinho, a gente sente mal, a gente sente solidão. Então, a solitude, ela é um momento em que você busca ter uma privacidade para se conectar com o seu melhor, para se conectar com Deus, para se conectar com coisas boas. Então, nela a gente pode encontrar o nosso verdadeiro eu. E aqui, nessa parte do autoconhecimento, eu já vou disponibilizar lá no grupo, a masterclass que eu falei para vocês, que é de análise de perfil comportamental, que é para você se entender melhor, como que você funciona melhor. É para você decifrar mais o seu comportamento. Então, sexto, entre em flow. O que é flow? É você fazer algo, para quem é casal aí, casado, você vai combinar com o marido, fala assim, me dá meia hora, me dá 1 hora, sem interrupção, se tranca, se fecha, faz algo que você gosta, de verdade, sabe? Você gosta de tocar violão, vai tocar violão, você gosta de cantar, vai cantar, você gosta de ler, lê, você gosta de desenhar, de pintar, de criar, faça algo que você gosta. Pelo menos uma vez por dia, se conecte com algo que você gosta. Isso é o flow. O que é o flow? É você fazer algo que você gosta, que isso gera tanto prazer, vou falar assim, é uma sopa química tão boa que você sai dali leve, aliviado. Então isso é o flow, sabe? É entrar em flow. Sétimo,
cresça espiritualmente, como a Flávia estava falando, eu estava assistindo as lives de fulano, de ciclano, sabe? Então é um momento que a gente também pode crescer espiritualmente, a gente está dentro de casa, o que a gente vai fazer? Vamos botar louvor, a gente tem criança pequena, vamos botar louvor. O que que eu, Beto, estou fazendo? A gente tem revezado muitas coisas aqui. Final de semana, por exemplo, eu fiquei na cozinha. Fiz almoço, fiz janta, fiz quibe assado, fiz quibe para fritar, enfim, fiz hambúrguer, fiz um monte de coisa. Quando eu estou na cozinha, a Fernanda está por conta de Helena, eu coloco uma pregação no meu celular, ponho um fone de ouvido e eu vou cozinhando, ouvindo aquela pregação, sabe? E aquilo ali eu estou cuidando da minha casa, cuidando da minha família, cuidando da minha saúde, cuidando da minha mente, cuidando do meu espírito, me desenvolvendo espiritualmente. Então a gente pode aproveitar esse momento, sabe? Voltar a orar junto, orar pela nossa casa, pela proteção da nossa casa, botar o joelho junto no chão. Amor, qual o seu pedido? Eu quero que você ore por mim por isso, ora por mim por isso também. Se abraça do outro, sabe? Tem dia que a Fernanda tá mal, então eu chego, abraço ela, oro com ela. Tem dia que eu não sou de ferro, gente. Eu não sou, apesar de eu já ter feito o Iron Man, eu não sou homem de ferro, não sou homem de aço. Então, amor, preciso de você hoje, ora por mim por isso, por isso, por isso. Então, a gente crescer espiritualmente, orar pelos nossos familiares, sabe? Eu tenho feito quase que diariamente ligações de vídeo para minha família. No domingo eu consegui conectar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho, conectei todo mundo na mesma videoconferência. Aquilo foi fantástico, aquilo foi bacana. Então, a gente precisa disso, sabe? E aí, toda vez que eu estou conectando com eles, gente, vai passar, olha, se agarra em Deus, vamos orar por isso, vamos orar para aquilo, sabe? Para a gente crescer espiritualmente. É uma oportunidade de a gente crescer espiritualmente. Esses dias aqui em casa, eu acho que ontem ou antes de ontem, eu e minha esposa, a gente estava falando, se essa crise, ela não trouxer um reavivamento no mundo, sabe? As pessoas pararem e terem consciência quão frágil é a vida, se ela não for para isso, para trazer um reavivamento no mundo, com certeza é os fins do tempo. É aquela coisa que Jesus fala lá, olha, no final dos tempos o amor vai se esfriar no coração de muitos. Então, ou o mundo vai ter um reavivamento, o nosso país vai ter um reavivamento, as pessoas vão voltar-se para Deus, porque eles vão entender, falar assim, cara, o que é a vida? Eu estou aqui, um vírus entra aqui, eu não vejo, é um inimigo invisível, assim como é o nosso inimigo, né? O mundo espiritual é assim, e ele pode chegar e me derrubar, me botar numa cama, me botar no hospital, me botar num caixão. E aí? O que vai acontecer depois? Então, assim, essa crise, ela serve também para dar essa, sabe, aprumada na nossa mente. 8º, não sofra sozinho. Então, assim, se apesar de tudo, se você está colocando essas coisas em prática aí, se você já está começando a se adaptar nessa nova rotina de vida, de ficar em casa, disso, daquilo, se apesar de tudo, você não está conseguindo manter foco, manter uma disciplina, se você fica angustiado, aquela síndrome do pânico mesmo, do pavor, busca ajuda profissional. O negócio está dizendo aqui que eu tenho 10 minutos para encerrar. Eita. Ele vai cair sozinho em 10 minutos. Mas a gente 10 minutos... Vão correr. Então, assim... busca. Tem muitos profissionais qualificados que podem te ajudar. Tem muita gente que já atende online, terapia online, coach online, faz tudo online, sabe? Olha só, preciso de uma ajuda. Eu preciso de alguém aqui para me orientar. Olha, eu não estou conseguindo. E a pessoa vai, sim, usar ferramentas para poder nos orientar. Então, a produtividade, eu até coloquei isso aqui em roxinho, a produtividade não está na quantidade de coisas que se faz, mas sim em fazê-los com um propósito maior, de gerar valor à sua vida e das pessoas à sua volta. Então, a produtividade que o mundo prega lá fora é que a gente tem que ser um MacGyver, tem que ser um Superman. Mas isso não é produtividade. Produtividade é você fazer as coisas concentrado, com foco, com propósito. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso, sabe? Por que eu tenho que cuidar do meu filho agora? Por que eu tenho que cuidar da minha filha? Por que eu tenho que cozinhar? Por que eu tenho que ficar dentro de casa? Qual é o propósito maior disso tudo? E isso tem gerado valor na minha vida e na vida das pessoas à minha volta? Então, 9º ponto. Mantenha a lucidez. Para manter sua mente lúcida, você precisará de luz.
Então, sim, a gente precisa buscar essas informações. A gente precisa, às vezes a gente vai ouvir uma situação, uma coisa crítica, uma coisa, agora o mundo vai acabar. Quem é que está falando isso? Vamos olhar o currículo dessa pessoa. Espera aí. Então é só mais um doido, um lunático aí que está falando invenções. Sabe? Sempre tem dois aspectos da situação. Então, assim, quando eu estou ouvindo as notícias, eu não paro ali. Eu vou mais fundo. Espera aí. Será que é só esse cara que está falando isso? Tem mais gente falando isso? O que o outro... Sabe? O da esquerda está dizendo isso, isso, isso. O que o da direita fala? Então, a gente precisa, sabe? Ter essa coisa, manter a nossa mente no lugar, manter a nossa mente lúcida, entender que o problema é passageiro e a gente precisa tratar ele com a devida seriedade. Sim, tomar os cuidados, sim, precisamos, mas a gente não pode cair num descontrole, porque senão a nossa própria fragilidade emocional diminui a nossa fortaleza, diminui a nossa imunidade. E aí a gente fica mais propenso a ter aquilo que a gente está temendo, sabe? Esse negócio vai me evitar também um pouco disso, tá, gente? As palavras têm muito poder. Esse negócio de ficar dentro de casa tá me deixando doido. E aí você vai falando. Daqui a pouco você tá indo pra janela gritar, você tá indo... me dá um Rivotril aí que eu tô ficando doido. Então, palavras têm poder. Então, peraí, muda o diagnóstico das palavras, muda as palavras, sabe? Isso vai fazer total diferença. E aí essa coisa, risque do seu vocabulário esse negócio de tentar. Eu aquela hora não falei com a Raquel, porque a gente estava lá no início da live e eu sabia que eu ia chegar aqui. A Raquel falou, eu estou tentando acabar o livro. Risque essa palavra tentar. Porque tudo que você tenta, você não consegue. Determina, eu vou acabar esse livro essa semana, eu vou acabar esse livro hoje, eu vou acabar... Aí, quando você determina, quando você fala assim, eu vou fazer, e você decide fazer, você vira a noite fazendo, você, sabe, você resolve, você dá um jeito para resolver aquilo. Sabe aquela coisa assim, eu sempre brinco com esse negócio de tentar. Tenta encostar a mão no teto aí, da sua casa. Tenta aí, Guilherme, Raquel, tenta aí. Flavinha, tenta encostar a mão no teto aí. Tentou? Eita, tá longe. Conseguiu encostar? Não. Quem conseguiu encostar? Sabe por quê? Porque vocês tentaram. Agora, se eu falar assim, Guilherme, encosta a mão no teto. O Guilherme ia subir na cadeira e ia dar um jeito de fazer. Então, o tentar, ele já bloqueia a gente, sabe? Vocês viram, eu estiquei. Cara, tô esticando. Nossa, Beto, tentei, deu o meu máximo, mas não consegui. Então, quando a gente arranca essa palavra, a coisa torna-se possível. Então, eu vou fazer, eu vou criar o planejamento, eu vou criar disciplina, eu vou ter tempo para assistir live, para assistir uma pregação, para ler a Bíblia, para orar, e eu vou fazer, eu não vou mais tentar, chega de tentar. E aí não é só para esse tempo de quarentena, esse tentar a gente tem que arrancar ele da nossa vida por completo, entendeu? E 10ª e última coisa, tenha uma visão positiva de futuro. Essa questão da visão positiva de futuro, isso foi desenvolvido pelo Dr. Viktor Frankl, no livro dele chamado... meu Deus, como é que é o nome do livro dele? Até anotei aqui o nome do livro dele, cadê? Não tem. Eu tenho um livro dele aqui, gente. Esqueci o nome do livro dele. Eu vou falar para vocês, já vai voltar. Esse cara, ele viveu o campo de concentração e ele sobreviveu. Ele era psicólogo, ele sobreviveu ao campo de concentração. E ele fala que a maioria dos judeus que sobreviviam ao campo de concentração eram pessoas que mantinham na mente uma esperança de que a guerra ia acabar e que eles iriam voltar a ter uma vida normal. E eles começaram a pensar, o que eu vou fazer depois da guerra? O que eu vou fazer depois que isso acabar? Então, o que é isso? A visão positiva de futuro é a gente saber, essa quarentena vai passar, essa crise vai passar, e o que eu vou fazer depois disso? Aonde que eu quero estar? O que eu quero, sabe? Qual o meu projeto de vida? Eu quero viajar com a família, eu quero trocar de carro, sabe? É pensar maior, é pensar assim, unir força no hoje e falar assim, peraí, isso vai passar. E depois que passar? Eu quero ter uma promoção na empresa, eu quero
diminuir meu ritmo de trabalho, quero ter mais qualidade de vida. Então, mantenha uma visão positiva de futuro. O que eu vou fazer quando acabar tudo isso, sabe? Então, isso vai manter uma esperança acesa, uma chama acesa, e isso vai fazer com que esses dias passem tão rápido que a gente nem vai lembrar mais deles. Ou a gente vai falar, nossa, fiquei esse tempo todo em casa, nossa, nem percebi. Parece que fiquei só 2 dias, sabe? Então a gente tem que ter essa visão positiva de futuro. Caso você tenha dificuldade de fazer isso sozinho, tá? Aí aqui eu estou fazendo minha propaganda, que eu vou disponibilizar esse e-book, né? Então aqui eu estou fazendo a minha propaganda. Então se você chegou até aqui, é porque você tem sede do sucesso mais do que você imagina. Um conselho de amigo, siga essas dicas, tenha a sua mente que a crise vai passar e analise diariamente as ações planejadas, mantenha o seu foco no seu sonho, na sua visão positiva de futuro. Isso, além de manter a esperança, regará a sua vida com paz e equilíbrio para viver momentos presentes. Quando você menos esperar, já terá conquistado os novos hábitos, porque essa quarentena ela pode te trazer também novos hábitos, hábitos de vida, hábitos de qualidade, e você sairá dessa com uma mente muito mais forte. Gratidão a todos, foi isso. Depois eu vou mandar para vocês esse e-bookzinho. Distribua, compartilha com quem vocês quiserem, com quem vocês acharem que vale a pena, pessoas que precisam ouvir isso, saber um pouco sobre isso. E a gente tem 2 minutos para acabar, eu quero ouvir de vocês. Palavras finais. Rapidinho, Beto. Eu estava pensando a partir de uma live que eu assisti na semana passada. Por que a mesma crise que derruba uns promove outros? Porque tudo é a forma como a gente entende, encara e tenta tirar um proveito daquilo, né? A gente vai passar por várias situações boas e ruins, mas depende do que a gente vai fazer com aquilo. Não é a situação em si, é como a gente vai ter a percepção da situação e agir, né, diante dela. Isso é o que vai fazer com que algumas pessoas se promovam. Nessa crise tem um monte de gente ficando pobre e um monte de gente ficando rico, porque está sabendo utilizar as oportunidades. Quem está parado, chorando as pitangas, está perdendo credibilidade, perdendo dinheiro, perdendo oportunidades. Agora, quem está no meio dessa crise pensando assim, como que eu posso ajudar as pessoas? O que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? O que eu posso, sabe? Com certeza você está gerando um valor para o mundo. Eu falo muito disso. Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, quando a gente gera esse valor para o mundo, de alguma forma, Deus vai trazer isso para a gente de volta. De alguma forma. Entende? Vamos lá, gente. 1 minuto. Palavras finais. Vai cair. Em algum momento vai cair. Então, ver pelo lado positivo, né? Eu vi uma questão falando de que a expectativa de vida da população, na média, vai tender a aumentar, porque as pessoas vão passar a ter... Vai Mais passar cuidado com higiene. mais cuidado com higiene, né? Aquele povo europeu lá que ficava vários dias sem tomar banho, agora vai começar a ter mais cuidado e tal, e tende depois a